irmãos, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9 e 10. Uma passagem bastante conhecida da igreja, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 e o versículo de número 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Quando eu leio esse versículo, principalmente o verso de número 8 e o verso 9, que ele é muito taxativo, ele é muito direto, eu vejo que ele dá um confronto direto no orgulho do ser humano, ele dá um confronto direto no ego do homem, ele desconstrói, ele desmonta todo o pensamento, toda a altivez, toda a prepotência, toda a arrogância, quando ele diz que a salvação é pela graça, quando diz que isso não vem de vós, isso é dom de Deus, quando diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse texto bíblico, de imediato, ele vai e rebate todo orgulho e toda prepotência. A salvação é totalmente pela graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Ninguém é salvo por seus próprios méritos. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Ninguém é salvo pela sua credencial, pelo seu tempo de igreja. Ninguém é salvo pela credencial de membro, pela credencial de obreiro, pela credencial de pastor, qualquer tipo de título. Ninguém é salvo por isso. Ninguém é salvo pela igreja, pelo nome da igreja na qual ele frequenta. Não é salvo pelo nome histórico da igreja que ele frequenta. A salvação, ela é totalmente vindo da parte de Deus. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode tomar essa glória para si. Ninguém pode dizer eu sou salvo porque eu faço isso, faço aquilo, ou deixo de fazer isso, ou deixo de fazer aquilo. Salvação é totalmente pela graça de Deus. Salvação é uma obra totalmente de Cristo. Nós, na verdade, não temos nenhuma condição para se salvar. Ninguém tem condições para se salvar. Quem somos nós para tentar nos salvar, para tentar nos redimir? Aleluias. A salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, não vem de obras. A pessoa pode fazer muitas obras de caridade, a pessoa pode ser uma boa pessoa, mas essas obras não salvam ela. Não tem condições de levá-la para a eternidade a salvo. A pessoa pode ser uma pessoa muito boa, mas isso não é o suficiente para lhe salvar. Os pecados nossos demandam um sacrifício muito alto. Os pecados nossos demandam uma obra muito superior, muito maior. Jesus. Jesus entendendo que o homem por si só não podia se salvar, ele vem, se entrega por nós, por mim, por você. Ele ama-nos sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco quando ele morreu por nós, sendo nós pecadores, falhos, maus, ingratos, profanos. E ele morre mesmo assim por você.
Ele não morreu porque você era bom, porque eu era bom, porque tínhamos alguma qualidade. Morreu por uma única coisa: amor. 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 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Amor. Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. E por isso que nós conseguimos o amar. Somos alvo do seu amor e retribuímos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. O apóstolo Paulo tenta trabalhar isso com a igreja de Éfeso. E uma das preocupações de Paulo é que a igreja entendesse isso. Aleluias. É que a igreja discernisse isso. É que a igreja jamais se esquecesse disso. Aleluias. Dessa grande obra salvadora, dessa graça redentora. Quantas vezes alguém esquece? Quantas vezes alguém despreza? Quantas vezes alguém desconsidera? Quantas vezes alguém não dá o valor por essa obra tão grande? Paulo trabalha isso com os irmãos de Éfeso. Ele vai trabalhando, por exemplo, no capítulo 1, no verso 17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu quero perguntar: quantos aqui já acreditaram na obra do Calvário? Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Então Paulo diz: nós que cremos, aleluias. Eu sinto a presença poderosa de Deus aqui. Paulo diz: nós os que cremos. Paulo está trabalhando com aquele que já acreditou, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz para esse grupo, que é a igreja: vocês que acreditaram, saiba, entendam e discernam a graça de Cristo salvadora, favor imerecido. Aleluia. Favor imerecido. E quando nós estamos trabalhando o capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz assim: que Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Igreja, olhe bem para mim. Estávamos mortos nas nossas ofensas, nos pecados. Estávamos podres, estado de putrificação. Estávamos derretendo nos delitos e pecado. O que Jesus fez? Ele foi lá e nos deu vida. Aleluias. No verso 2 ele diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Além de ter te vivificado, Ele te colocou numa posição privilegiada, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. É muito amor. Nós nunca vamos conseguir pagar isso. Aleluias. Nós nunca vamos conseguir retribuir a altura tão grande salvação, sabendo que Ele me livrou
da morte, do perigo, do pecado e do mal, da condenação eterna, do inferno eterno, aleluia, e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa tremenda! E agora no verso 13 ele diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ai, canto que te queira mais. O sangue de Jesus te reaproximou. O sangue de Jesus te trouxe de volta. O sangue de Jesus te pegou lá da solidão e te trouxe para sentar nos lugares celestiais e te fez ser um membro da família que vai morar nos céus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo de Deus. Você não é mais estrangeiro, você não é mais um perdido, você não é mais uma perdida, você não está sem futuro, você não está sem identidade, você faz parte da família que vai morar no céu, aleluia. Existe uma igreja triunfante que já está lá, mas existe uma igreja militante que está aqui. Eu e você fazemos parte dessa igreja, mas vai chegar um dia em que todos nós nos encontraremos e todos nós adoraremos em uma só voz, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quem pode adorar? Quem pode? Aleluia. Eu disse para um irmão esses dias, conversando sobre o paraíso, sobre a eternidade, eu disse: eu acho que eu quero ser a pessoa mais feliz do paraíso. Eu quero pular, eu quero cantar, eu quero me alegrar, eu quero conversar, eu quero rir, eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero glorificar. Eu já estou em treinamento. Aqui é um teste. Quem vai adorar, quem vai glorificar, quem tem essa esperança? Abacala canto quer aquelas te. Ai lai do que te quitico profocere que la bacanda liquidonas. Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Verso de número 17, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olha que coisa tremenda, presta atenção. Paulo diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O amor é a base. Sem amor não adianta. Sem amor não adianta. 1 Coríntios 13. Posso doar os meus bens, posso ter todos os dons, posso até colocar meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada adianta. Paulo diz: arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios
toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós estamos orando para que o Senhor Deus levante um batalhão de pessoas que estejam encharcadas no amor de Deus. O amor cobre a multidão de pecados. O amor é cheio de misericórdia. O amor traz a justiça de Deus e não a nossa. O padrão nosso é manchado pelo pecado. Aquilo que eu acho que é certo e errado tem manchas de pecado. As minhas concepções, as minhas deduções, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que deve ser e não deve ser, é manchado pelo pecado. Mas o padrão de Deus é justo, santo, perfeito e agradável. O amor de Deus nos constrange, diz o apóstolo Paulo. No capítulo 4, por exemplo, ele vai dizendo assim: rogo eu, preso. Agora o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai ensinando e vai doutrinando a igreja, para que a igreja entenda o resultado dessa consciência, dessa graça. Uma vez que a igreja entendeu que ela foi alvo de tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus, Paulo vai dizendo agora sobre a união. Quando nós estamos na graça, quando nós estamos encharcados de amor, resultado, temos paz. Resultados, temos união. Estamos na unidade. Estamos no corpo de Cristo. Irmãos, nós vivemos em tempos hoje em que pessoas querem ser crentes sem participar do corpo da igreja. Tem pessoas que faz uma aplicação completamente humana, carnal. Querem ser luz, querem alumiar debaixo da cama, como diz Cristo, querem exercer uma fé isolada. Paulo diz: eu rogo, eu que sou preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e qual é sobre todos e por todos e em todos. Que coisa tremenda! A noiva de Cristo é uma só. O povo de Deus não está dividido e subdividido em placas de igreja. Não é só o povo assembleiano que é de Deus. Não é só o povo da quadrangular, da batista, da presbiteriana. O povo de Deus é um só. A noiva de Cristo é uma só. Aleluias! E a graça me faz entender isso, que a minha instituição não é maior que a graça, que o amor de Deus. A graça nos faz entender isso, que muito maior do que os meus valores pessoais, existe um amor de Deus alcançando toda a face da terra. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, e que é sobre todos. Aleluia. É muita infantilidade alguém achar que só na sua denominação que é salvação. Ah, meus queridos irmãos, eu prefiro dizer: o reino de Deus é maior. O reino de Deus está sobre tudo. Aleluia. O reino, o amor de Deus, a mensagem do evangelho não é só para um grupo seleto. Ele atingirá até mesmo aqueles que você acha que não merecem salvação, que você olha e quem sabe você pensa assim: isso aqui está fadado ao fracasso, ao inferno e à condenação. E o amor de Deus e a graça e a cruz diz não, para ele também, morri também por ele, morri. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por políticos corruptos, morreu por ladrão, morreu por pessoas que se achavam certas, morreu por todos. A salvação, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a
todos. E a graça ensina, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Escute, nós não aprendemos assim de Cristo. Deus não nos ensinou, Cristo não veio, morreu e nos ensinou para viver uma vida de devassidão, de pecado, de glutonaria, de mentiras, de engano, de fornicação, de adultério, de prostituição. Deus não nos chamou para viver uma vida como o mundo vive, regrada de sensualismo, de pecado, de carnalidade. Deus não nos chamou para viver com os olhos carregados de adultério. Deus não nos chamou para ficar cobiçando A, B e C. Deus não nos chamou para ficar em murmuração. Deus não nos chamou para ficar cometendo mentiras acima de mentira, enganos acima de engano, erro acima de erro. Deus não nos chamou para viver na frieza. Deus não nos ensinou a viver uma vida sem expressão no reino de Deus. Deus nos chamou para ser luz, para ser sal, para ser o sabor que tempera este mundo. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, renoveis o espírito do vosso sentido, vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que? Deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Isso tudo aqui é resultado da graça. Paulo está dizendo para a igreja que foi alcançada pela graça: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que tem de gente dando lugar para o diabo? Abre a porta para o diabo. Ele ouve qualquer coisa, ele vê qualquer coisa, ele fala qualquer coisa, ele alimenta todo tipo de pensamento. Não deis lugar ao diabo. O diabo trabalha com o material que você dá para ele. Não dê ferramentas para ele trabalhar contra você mesmo. Aquele que roubava não rouba mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada do meio de vós. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Querida igreja, olhe para mim aqui. Aleluia, os horários estouraram. Meus irmãos, quanta gente ferida no nosso meio, quanta gente machucada no nosso meio, por irresponsabilidade de pessoas que não sabem falar na hora certa, não sabem amar com o amor de Cristo, não sabe, não tem misericórdia. Como aquele homem que foi perdoado de uma grande dívida, e quando encontrou outra pessoa, quase que esgoelou: me paga o que você me deve. E contaram para o mestre, para o Senhor: aquele homem que o Senhor perdoou está lá estrangulando as pessoas para que pague para ele. Mas eu perdoei ele de uma grande dívida que ele não podia pagar. Pois é, mas ele está fazendo diferente com as pessoas. Quando eu sinto o amor de Deus em mim, o perdão de Deus em mim, eu olho para você, eu digo: Deus, misericórdia para a vida do meu irmão e da minha irmã. Quando a graça de Deus te alcança, você olha para alguém que está frio na fé, alguém que está vivendo debaixo de prisões, você age diferente. No capítulo 5 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A prostituição, a impureza, a avareza nem ainda se nomeia entre vós. Quanta gente avarenta, que a vida dela tem uma só finalidade: conseguir, conquistar mais.
sempre mais. Não tem nenhuma sensibilidade com ninguém, com o reino, com ninguém. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não nos convém. Mas antes, ações de graças. Porque bem saber isso, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, meus irmãos, que está tudo num texto só. Nenhum fornicador, nem alguém pode dizer sim, aqueles que estão em fornicação, o impuro, sim, mas o avarento também não. É idolatria. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. E aí, no versículo número 22 do capítulo 5, ele vira para os casados e diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Resultado da graça, resultado do amor, resultado de uma vida com Cristo. Ele diz: vós mulheres, sujeitai o vosso marido. Nós estamos vivendo um tempo do feminismo, do ativismo. Feminismo, não, que sujeitar, você está se rebaixando. Não, Paulo diz como que no Senhor, pelo Senhor. Vós marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes, eu estou lendo uns capítulos resumindo, mas às vezes, dizemos que estamos na graça, dizemos que estamos no amor de Deus, dizemos que estamos cheios do Espírito Santo, mas nós desprezamos as nossas companheiras, as nossas mulheres, tratamos de qualquer jeito, com crueldade, com indiferença, como se fosse um ser inferior. É por isso que levanta o ativismo, querendo defender, levantando uma bandeira que não se alinha com a Bíblia. Tudo é no Senhor. Amai-vos como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Eu entendo que quando Cristo me manda amar a minha esposa, Ele diz: sobre você coloquei uma responsabilidade para que o seu amor para com ela a santifique e faça ela ser mais crente, mais fiel. Capítulo número 6, ele diz: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Quantos filhos desobedientes, quantos filhos que não têm nenhuma comunicação com os pais, quantos filhos que não submetem aos pais. Pais, não provoque a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Quantos pais que provocam ira, que levantam birra com seu filho, que levantam um duelo, que levantam uma disputa infantil com seu filho. Servos, obedeçam ao vosso Senhor em tudo. Senhores, vocês deixem as ameaças e sirvam seus servos, porque vocês têm um Senhor que está nos céus. Resultado do amor de Deus, da graça